Faça o excepcional dia. Você está em mais um Café com Black. Hoje começando aqui às 8, né? O programado era para 7, problemas técnicos, mas sem desculpas. Quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Vamos fazer o que precisa ser feito. Você que está aí no trânsito, a caminho do seu trabalho, nos acompanhando, você que já está no seu trabalho, ou você que ainda está em casa e que trabalha no home office, ou trabalha no período da tarde, seja muito bem-vindo. E, cara, vamos ser metódico aqui, rápido, pau no gato, porque o tempo para mim também está curto. Então já vou direto ao assunto, né, que é a palavra, e no do meio-dia aí eu consigo interagir melhor com os senhores, que já é na parte da inteligência emocional. E vamos lá, continuando o livro de Atos, né? Então viajaram passando por Antípolis e Apolônia e chegaram em Tessalônica, onde estava uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, entrou e foi falar com eles, e por 3 sábados raciocinou com eles usando as escrituras, explicava e provava com base no que estava escrito o que era necessário, que Cristo sofresse e fosse levado dentre os mortos. Ele dizia: este é o Cristo, este é Jesus, que eu lhe estou proclamando. Em resultado disso, alguns deles se tornaram crentes e se juntaram a Paulo e Silas. Em uma grande multidão de gregos que adoravam a Deus fez o mesmo, bem como um bom número de mulheres de destaque. Mas os judeus ficaram com ciúmes. Reuniram então alguns homens maus que vadiavam na praça, formaram uma turba e provocaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão, procuraram por Paulo e Silas para trazê-los para fora da turba. Como não o acharam, arrastaram Jasão e alguns irmãos até as autoridades da cidade, gritando: aqueles homens que têm causado alvoroço na terra habitada também estão aqui. E Jasão os recebeu como hóspedes. Todos esses homens agem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Ao ouvirem essas coisas, a multidão e as autoridades de cidades ficaram agitadas. Então, depois de receberem de Jasão e dos outros fiança estipulada, eles os deixaram ir. Assim anoiteceu e os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegaram lá, entraram na sinagoga dos judeus. Esses tinham mentalidade mais nobre do que os de Tessalônica, pois aceitaram a palavra como vivo interesse. Examinavam cuidadosamente as escrituras todos os dias para ver se tudo era assim mesmo. Portanto, muitos deles se tornaram crentes, bem como um bom número dentre as mulheres gregas de alta posição e também alguns homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava proclamando a palavra do Criador também em Bereia, foram para lá a fim de provocar e agitar a multidão. Então os irmãos mandaram Paulo imediatamente embora para o mar. Mas Silas e Timóteo ficaram ali. Os que acompanhavam Paulo, no entanto, levaram-no até Atenas. Depois partiram incumbidos de transmitir as instruções para Silas e Timóteo. Ao encontro de Paulo, o mais rápido possível, enquanto estava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente irritado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Assim começou a raciocinar na sinagoga com os judeus e as outras pessoas que adoravam a Deus, bem como na praça principal todo dia com os que estivessem ali. Mas alguns filósofos, tanto os epicureus como estoicos, começaram a discutir com ele. Uns diziam: o que é que está a tagarelar? Está querendo dizer o quê? Outros: ele parece ser pregador de divindades estrangeiras. Diziam isso porque ele declarava as boas novas sobre Jesus e a ressurreição. Assim, eles o pegaram, levaram ao Areópago, dizendo:
Podemos saber qual é este novo ensinamento de que você fala? Por que está apresentando algumas coisas que soam estranhas para nós e queremos saber o que elas significam? De fato, todos os atenienses também, os estrangeiros que estavam morando ali, nunca tinham tempo livre com outra coisa a não ser contar e escutar novidades. Então Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse: homens de Atenas, eu vejo que em todas as coisas vocês parecem ter mais temor às divindades do que os outros. Por exemplo, ao passar a observar cuidadosamente os seus objetos de adoração, encontrei até um altar com a inscrição a um Deus desconhecido. Pois bem, aquele que vocês adoram sem conhecer, esse é o que eu lhes estou proclamando. O Deus que fez o mundo e tudo nele há. Ele é o Senhor do céu e da terra. Não mora em templos feitos por mãos humanas, nem precisa de ser servido por mãos humanas, como se faltasse algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, fôlego e todas as coisas. E Ele fez de um só homem todas as nações dos homens para morarem na face de toda a terra, e fixou os tempos determinados, estabeleceu os limites da habitação dos homens, de modo que eles buscassem a Deus, que tentassem a procura dele e realmente achassem, embora na verdade ele não esteja longe de cada um de nós, pois por meio dele temos vida, nos movemos e existimos, como disseram alguns poetas de vocês, pois nós também somos filhos dele. Portanto, visto que somos filhos de Deus, não devemos pensar que o ser divino é semelhante a ouro, prata ou pedra, como algo esculpido pela arte e imaginação do homem. É verdade que Deus não levou em conta os tempos de tal ignorância, mas agora Ele está dizendo a todos, em toda a parte, que se arrependam, porque Ele determinou um dia que vai julgar a terra habitada com justiça, por meio do homem quem designou. E Ele deu garantia disso a todos os homens por ressuscitá-lo dentre os mortos. Quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar, enquanto os outros diziam: nós ouvimos falar novamente sobre isso. Assim Paulo se retirou, mas alguns se juntaram a ele e se tornaram crentes. Dentre eles estava Dionísio, que era juiz do tribunal do Areópago, uma mulher chamada Damaris, além dos outros. É isso, pessoal. Consegui transmitir a palavra aqui para os senhores dentro do tempo determinado. Agora vou encerrar a conexão aqui com vocês e nos vemos ao 12:30. Muito obrigado a todos. Façam um excepcional dia. Gostaria de transmitir o boot para vocês, mas o tempo tá em cima e compromisso é compromisso. Fui!